Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar mais uma vez o texto da Palavra de Deus. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 30, os versículos 15 e 16, que diz o seguinte: Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e o amarem e andarem no caminho que ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir, e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Recomendo você depois fazer uma leitura na continuidade desse capítulo, só para vocês entenderem então o contexto desse texto. O povo estava prestes a chegar então a tomar posse da terra prometida, que o Senhor tinha prometido ao povo de Israel. E então já havia se passado 40 anos, já tinha uma nova geração de pessoas, e Moisés então precisou repassar, dizer novamente a respeito das leis que Deus havia deixado então como orientação ao povo. Essas orientações, muitas delas, existem muitas e muitas leis, né? A gente conhece mais acerca dos 10 mandamentos, mas existem muitas leis que o Senhor Deus deixou para o povo de Israel, usando a vida de Moisés, para que justamente o povo fosse guardado, fosse protegido, porque Deus amava essas pessoas e nos ama até hoje. E então eram coisas que cuidavam da saúde, que mostrava o cuidado com a saúde com o povo. Não era porque Deus é um Deus legalista, não. Todas essas leis eram para cuidar do povo, e Deus continua cuidando de nós. Eu quero dizer sobre hoje a respeito do custo de viver. O quanto tem custado a sua vida, o quanto custa a sua vida, o quanto custa a nossa vida. Deus, então, com as suas leis mostrou: a vida de vocês tem um custo muito alto, vocês são muito preciosos, são caros para mim. E hoje nós estamos vivendo nessa situação tão complicada, principalmente aqui no Brasil, porque temos essa questão da pandemia, que nos deixa preocupados, né? Que a gente fica recebendo informação, orientação e queremos saber das coisas, mas ao mesmo tempo a nossa economia, que é tão frágil, isso não é uma coisa de agora, né? Esses problemas com arrombos, vamos dizer assim, que temos no Brasil é desde o tempo do Império, e isso se arrasta então há tantos e tantos anos, que o nosso jeitinho brasileiro, infelizmente, predomina ainda, e isso é uma maldição para o nosso povo, acaba que comprometendo a nossa economia. E então a gente fica entre a cruz e a espada. O que eu faço? Eu vou trabalhar porque eu preciso me sustentar, tantas pessoas com trabalhos informais, mas ao mesmo tempo eu posso me contaminar com esse vírus, e isso também eu não quero para mim e nem para minha família. Então nós estamos numa situação muito delicada, em que nós precisamos nos atentar e buscar no Senhor de fato a direção dele, do que nós podemos fazer, porque a gente é bombardeado por tantas informações, de um lado e de outro, de opiniões, gente dizendo: não, realmente você pode ir trabalhar, ou então não, fique em casa. E então, o que fazer? Qual é a melhor decisão? Nos outros vídeos eu disse que esse é um momento para a gente aproveitar e ouvir a voz de Deus, ouvir a direção de Deus. Deus, ele sempre quer falar conosco, nos dar a direção. E como qualquer pai amoroso que cuida dos seus filhos, Deus é assim conosco também. Então,
um pai que cuida de nós, um pai que nos direciona. Estamos em risco, estamos com dificuldades com relação à nossa vida carnal, porque a gente pode ser acometido por essa doença. Estamos com risco financeiro, risco econômico, que por consequência também pode gerar outras complicações de saúde, o estresse, um AVC, uma depressão, enfim. Tantas pessoas podem vir a querer tirar sua vida, pensar tirar sua vida por um desespero. Tantas são as situações que colocam a nossa vida em risco. O quanto tem custado a sua vida para você? Você nem pensa em tudo isso? Você pouco se importa com tudo isso? O quanto tem custado a sua vida? Pois esse texto de Deuteronômio, Deus dá a escolha, ele fala, escolhe, você escolhe a morte ou escolhe a vida? Mas Deus diz assim, escolhe, pois, a vida. Escolha a vida. E Deus, ele não tem um plano somente para essa vida terrestre material nossa. Ele tem um plano muito maior. E quando a gente pensa somente nessa perspectiva terrena, a gente pensa de forma muito limitada. Deus tem algo muito maior para nós. Então, escolha, pois, a vida. Escolha estar ao lado do Senhor, caminhando com o Senhor. A sua vida tem um preço muito alto. Ela custa muito, ela custou muito, custou o preço de sangue na cruz do Calvário. Escolha, pois, a vida. E peça direção a Deus. Se você fica ou se você sai. Qual é o melhor para todos nós? Busquemos a direção do Senhor. Que Deus abençoe.